Então vamos lá, bom dia primeiro, vamos começar, né, fazer o vídeo aí é o vídeo que a gente vai fazer do primeiro módulo. Então a gente vai separar os módulos agora, vou fazer um vídeo de cada um. E aí eu quero que vocês participem, perguntem. A gente vai fazer um resumão e depois vocês vão ver o simulado deles aí, porque tem matéria, exercício separado por matéria, tá? Então a primeira sigla que aparece aí é o CTB, que vai falar sobre os órgãos de trânsito aí. Então no comecinho do livro fala sobre eles. O CTB é o quê? Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem, é o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é um conjunto de leis de trânsito e ele vai reger todo o nosso SNT. O que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito se divide em 4 partes. Órgãos normativos criam normas. Executivos vai fazer valer a lei. Os fiscalizadores e o recursal, que é um só. Nos órgãos normativos, eles começam com C, porque eles criam leis. É só lembrar que começa com C, todos eles. CONTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF. A função dele é criar normas, leis e câmaras temáticas. Mas na prova, se perguntar qual é o órgão máximo normativo, é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. E qual é o órgão normativo que atua lá no Distrito Federal? CONTRANDIF, muito bem. O CONTRAN cria. Quem é o órgão máximo que executa? DENATRAN. Tem uma perguntinha no simulado de vocês que fala assim: dentre muitas atribuições, né, muitas funções que o DENATRAN tem, uma delas é manter o que organizado? O que ele organiza? O RENAVAN. O RENAVAN é o Registro Nacional dos Veículos Automotores. Quem organiza ele é o DENATRAN. E tem uma pergunta assim no simulado. Depois vão perguntar aí para vocês também. Qual é o órgão que emite as habilitações, aplica o exame teórico, aplica o exame prático, recicla os infratores? Que órgão que é esse? DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Qual é o órgão fiscalizador rodoviário federal? DR. Muito bem, o DR. Não se confunda com a palavra rodoviário. Se falar só fiscalizador rodoviário, é o DR. Se falar que fiscaliza e patrulha, quem patrulha? Quando fala patrulhamento, o que vocês lembram? Polícia. Aí sim, quem é o órgão que patrulha e fiscaliza as rodovias federais e estaduais? Aí é a Polícia Rodoviária Federal. Qual é o órgão recursal? JARI. O que significa JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infração. Muito bem. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30 para recorrer a uma multa. E para ser notificado? 180 dias. Então, se eu não for notificado em 180 dias, a minha infração de trânsito vai perder o valor e vai ser arquivada. E no veículo de tração animal trafegar nas vias, a ordem tem que vir de qual órgão? Prefeitura ou município. Então, ela também faz parte do nosso Sistema Nacional de Trânsito aí. Ela é um órgão também do Executivo, certo? No processo de habilitação, esse processo de habilitação fica mais fácil de vocês memorizar porque vocês estão dentro dele, certo? Quais são os 4 itens para a gente poder se habilitar? São 4. Maior de 18, saber ler e escrever, isso, ser penalmente imputável na forma da lei, que é responder pelos atos, e documentos. Quais documentos eu preciso? CPF, RG. E esse processo está ativo no sistema por quanto tempo? 1 ano. Então vocês têm 1 ano para passar por 3 etapas. Primeira etapa vocês já passaram, que foi o exame médico psicotécnico. Segunda etapa qual que é? Essa parte que vocês estão, que é o teórico. Nessa parte tem o curso teórico e o exame teórico, e a terceira e última etapa é o curso prático e o exame prático. Aonde que ficam registrados todos os dados de um candidato? Registrado, começa com RE, no RENACH, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação ou Registro Nacional de Condutores Habilitados. Quantos números de RENACH eu tenho? Apenas um. É o número da habilitação.
Se perguntar como que chama o cadastro do índice da habilitação, aí é a BINCO, que é a Base Índice Nacional dos Condutores. Agora, na Polícia Federal, vai aparar o quê? As imagens biométricas, ó, que a gente abre a aula, fecha a aula. Essas imagens vai para a Polícia Federal, depois para o Detran, certo? Esse cursinho teórico tem uma carga horária de quantas horas? 45. Quantas de legislação? 18. Direção defensiva? 16. Primeiros socorros? 4. Meio ambiente e cidadania? 4. Mecânica? 3. Então dá as 45. Aí nós aqui, que ministramos aulas, tanto da parte teórica como da parte prática, o que nós somos? Instrutores credenciados pelo Detran. Quem aplica exame lá no dia da provinha? Examinadores. Os examinadores aqui de Minas são todos da Polícia Civil. Nos outros estados não tem essa obrigatoriedade. Vocês daqui uns dias, no dia 23, tem um próximo exame aí, que vocês vão participar dele. Quanto tempo de prova que vocês vão ter? 1 hora para responder quantas questões? Tem que acertar quantas no mínimo? 21, isso dá 70% da prova. Terminou, no próximo dia, aí no dia 24 em diante, vocês vão começar o curso prático. Para fazer aula prática, como que chama a autorização para fazer aula prática? LADV. O que significa LADV? Muito bem, licença de aprendizagem da direção veicular. A LADV só pode ser usada com 3 fatores. Eu tenho que estar com quem? Instrutor credenciado pelo Detran. Aonde? Veículo da autoescola ou veículo de aprendizagem. E com qual documento? RG. Todas as aulas têm que ter RG e LADV, não pode esquecer. Agora, se caso eu for pega dirigindo sozinha, treinando em veículo próprio, desacompanhado do instrutor e apresentar minha LADV como autoridade de trânsito, ela vai ser o quê? Suspensa por? Ela não pode ser? Cassada. Quando fala a palavra cassada, é porque eliminou tudo. A LADV não acontece isso, vai ser um período que tem começo e fim aí para vocês ficar sem aula. Então é 6 meses de suspensão, certo? O curso prático tem uma carga horária de 20 horas. Quantas no período noturno? Nenhuma, não existe essa obrigatoriedade mais. Então, se na prova perguntar que tipo de aula deixa de ser obrigatória? Noturno. E o candidato que reprova em alguma das partes, quando que ele pode fazer um novo exame? Imediatamente, desde que tenha vaga, certo? Imediatamente. Então, se por exemplo, fez um exame teórico aí na terça-feira, tivesse um na quinta, posso fazer? Pode, desde que tenha vaga, certo? Depois que passa pelas 3 etapas, fui lá, passei no médico psicotécnico, passei no teórico, passei no prático. O que vai chegar na casa de vocês daqui uns dias? PPD. O que é PPD? Permissão para dirigir. Qual é a validade dela? 1 ano. E nesse 1 ano que eu sou permissionário, eu não posso cometer nenhuma infração de natureza gravíssima, grave ou 2 meses. São todas juntas? Não. Uma só já dá a cassação da PPD. Cassou a PPD, elimina. Quando que eu vou poder fazer um novo processo? Imediatamente. Agora a CNH, se caso a minha CNH for cassada, aí eu tenho que esperar 2 anos para fazer um novo processo. A PPD então tem essa validade de 1 ano. Depois desse 1 ano eu vou vir aqui e vou renovar minha PPD? Não, mas eu vou solicitar a troca pela definitiva. Tem que voltar na autoescola, paga-se uma taxinha pro governo aí para vir essa nova, senão não vem não. E eu só posso conduzir o meu veículo com a habilitação vencida por quantos dias? 30 dias. Depois de 30 dias já é infração de natureza? Gravíssima. Agora, na renovação, quando a gente fala de renovação da habilitação, qual é o documento de habilitação que eu renovo? CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Quem tem de 18 até 50 anos vai renovar de 10 em 10 anos. 50 a 69, acima de 69, 3 em 3 ou conforme prescrição médica ou psicológica. Essa prescrição médica ou psicológica são para todas as idades, tudo depende de como foi o exame de vocês lá, certo? Pessoas aí que têm as categorias C, D e E, tem que fazer um exame, renovar ele. Qual exame que é? O toxicológico. Ele é obrigatório então para quais categorias? C, D e E.
Mas se eu tenho a categoria E e hoje dirijo só o carrinho da minha casa, eu preciso fazer o toxicológico? Precisa. Preciso fazer porque ele é obrigatório. O toxicológico vencido é infração de natureza gravíssima. É infração de natureza gravíssima vezes 5. Então, a multa de R$ 1.467. Ainda vai ficar suspenso por 90 dias. O toxicológico é feito de forma intermediária. De quanto em quanto tempo? 2 anos e meio, 2 anos e meio. Ou 30 meses, 30 meses. Categorias de habilitação. Nós temos 5 categorias. Categoria A, B, C, D ou E. Eu posso chegar aqui e começar por qualquer um? Não posso. Qual delas é iniciais? A, B ou A. Então, vamos de novo. A, B ou... Então, é A, B ou AB simultâneas, juntos. Quando eu escolho o processo AB simultâneo, quantas aulas práticas eu faço por categoria? Quantas da A? 20. Quantas da B? 20. Mas o documento de habilitação só vai vir para mim quando eu for aprovada na parte prática nas duas. Se não, não vem, certo? Agora, quando é a primeira habilitação, quantas aulas práticas eu vou fazer? 20. Se eu escolho, por exemplo, tirar primeiro a categoria A, vou fazer 20 da categoria A. Mas para adicionar a categoria B, na adição, eu faço quantas aulas práticas? 15. Mudança? 20. A mudança é o quê? Quando eu tenho a B, por exemplo, eu vou mudar para C. Ou tenho C, eu vou mudar para D e assim por diante. De A não consegue mudar para nenhum. De A, eu adiciono a B. Mas quando eu falei das categorias de habilitação, eu não citei a ACC, que é a primeira que aparece no livrinho de vocês aí. Por que eu não citei ela como uma categoria? É uma autorização. Muito bem, então ela não é categoria, ela é uma autorização para... Muito bem, então a ACC é uma autorização para conduzir ciclomotores. Um ciclomotor são veículos de 2 ou 3 rodas que tem quantas cilindradas? Quantos quilômetros por hora? Aonde ele não pode trafegar? Vias de trânsito rápido. Quais lugares? Vias de trânsito rápido e as rodovias. Muito bem. Então, se na prova perguntar no singular, é as vias de trânsito rápido. Perguntou no plural quais lugares? Aí são 2 lugares, rodovias e vias de trânsito rápido. Na categoria A, aonde que acontece a aula e o exame dela? Com autopista. Então, qual que é a única categoria que o exame não é feito em via pública? Categoria A. O dia do exame, o veículo tem que apresentar quantas cilindradas no mínimo? Acima de 120. E essa categoria, ela é exclusiva para motocicleta? Não. São veículos de 2 ou 3 rodas. Quem tem a A pode conduzir um veículo, um ciclomotor que está lá na CC? Pode. Então pode conduzir um ciclomotor, uma motoneta, que é uma bis, uma motocicleta, um triciclo, certo? Categoria B de bola. São os veículos de 4 rodas, com peso de até 3.500 quilos. Transporta quantos passageiros? Fora o condutor. Isso dá quantos lugares? 9 lugares. E o veículo que tem exceção aí, que é o motor casa, o motorhome. Esse veículo ele tem 6.000 quilos ou 6 toneladas e eu posso conduzi-lo com a categoria B de bola. Como ele é uma exceção, ele tem caído bastante nas provas. Então, memoriza ele aí. Ele tem 6.000 quilos, mas ele pode ser conduzido com a categoria B de bola. Categoria C de carga. É transporte de carga, excede a 3.500 quilos, mas no dia do exame, o veículo tem que ter quantos mil quilos ou quantas toneladas? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Para eu mudar para a categoria C, quanto tempo eu tenho que ter de B? 1 ano de B. E nesse 1 ano, quando eu vou fazer a mudança, que tipo de infração que eu não posso cometer? Gravíssima, grave, 2 médias. Ficou igual a PPD, certo? Na categoria C, tem esses requisitos. Mas se eu for mudar para a categoria D de dado, que infração que eu não posso ter? Mais de uma gravíssima. Então, se perguntar quais categorias não posso ter infrações de natureza mais de uma gravíssima, é a D e a E, certo? Categoria D é para transporte do quê? De passageiros. Excede a quantos passageiros? Não, excede a 8.
Mas no dia do exame o veículo tem que ter quantos lugares? 20. Fora o? Condutor. Muito bem. Na categoria E de escola, é para os veículos Titulares. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000. 6.000 quilos ou 6 toneladas e? Muito bem, 4 eixos. Quais categorias fazem o exame toxicológico? Não, toxicológico. C, D ou E. Quais tem que ter 21 anos? D e E. D e E. E quais não posso ter mais de uma infração gravíssima? D e E. Qual eu não posso ter infração de natureza gravíssima, grave ou duas médias? Não. C. Você vê como vocês na hora de perguntar de novo, vocês confundem essas citações. Para ir para C é igual a PPD. Não posso ter infração de natureza gravíssima, grave ou duas médias. Mas para mudar para as duas últimas, D e E, é só mais de uma. Uma gravíssima pode? Uma pode. Mais de uma. Então o que é mais de um? De 2 para cima. Certo? Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos abaixo? Exceto A. Exceto quais? A e a CC. Como se classificam os veículos? Tração, carga, tração, espécie e carga. Quase. É TEC, mas não é carga. Categoria. Isso. Tração, espécie e categoria. De novo. Tração e categoria. A tração é a força, é o que impulsiona o veículo a se movimentar. São 6 trações. Quais são elas? Automotor, Tração animal, reboque, semi-reboque. São 6 trações. Então, de novo aí. Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. Então, se a gente pensar no veículo da nossa casa, qual é a tração dele? E da carroça? Tração animal. E da bicicleta? Propulsão humana. Então, depois dá uma olhadinha nos exemplos, viu? Porque pode cair qualquer um na prova. Na espécie, para que fim que ele é usado? Para que esse veículo foi criado? Então, a gente tem 7 espécies aí. Quais são elas? passageiros de carga, misto, tração, competição, espécies, especial de coleção. Isso. Então, por exemplo, na espécie é para que fim que o veículo foi criado. Para que ele é usado? Então, ele é usado para passageiros, carga, misto, tração, competição, especial e coleção. Então, apareceu aí um veículo misto. Que tipo de veículo é um veículo misto? Pessoas e cargas no mesmo compartimento. Muito bem, pessoas, passageiros e carga no mesmo compartimento. Então, qual é a diferença de uma caminhonete e de uma caminhoneta? A caminhonete é um veículo de Carga. e a caminhoneta é misto. Então, qual é o exemplo aí comum de uma caminhoneta? Hilux. E qual é o exemplo que vocês podem me passar aí de uma caminhonete? F1000, a Toyota, certo? São caminhonetes. Então, na espécie, vamos pensar no veículo lá da nossa casa. Na tração, ele é automotor, mas na espécie ele é de passageiro. Muito bem. Agora, categoria é quem utiliza o veículo. Então, a gente tem aí particular, aluguel, missão diplomática, repartições consulares, do representante, do fabricante, de experiência, de aprendizagem. Então, tem mais um pouquinho do que está no livro aí. Então, se a gente pensar, por exemplo, no carro da nossa casa, a tração dele é automotor. Na espécie, ele é de passageiro. E na categoria, ele é particular. E o aqui da autoescola, o que ele é? Qual é a categoria dele? Aprendizagem. Qual que é a cor, então, de uma placa de um veículo de aprendizagem? Isso, é fundo branco escrito de vermelho. Se fosse aluguel, um táxi, fundo vermelho escrito de branco. A placa do nosso veículo aqui da autoescola é diferente. E o que mais que o carro aqui da autoescola tem de diferente dos demais? A faixa. Qual é o tamanho da faixa? Não, até não, no mínimo. No mínimo 20 centímetros de vertical escrito. O que mais que ele tem de diferente? Duplo pedal ou duplo comando de freio e embreagem.
Então, aonde vai ficar o instrutor vai ter um pedalzinho de freio e embreagem lá. Aonde que eu acho a numeração do meu veículo? No chassi e nos externo pelas placas, pelas placas. Agora, que tipo de veículo usa placas na dianteira e traseira? Vai ser veículo de 4 rodas ou mais. As motocicletas só tem placa na traseira. Por favor, não confunda. Cai na prova, certo? O Renavan. O que é o Renavan? Nacional de Veículos Automotores. Quantos números de Renavan o veículo tem? Um. Aonde que eu pago o Renavan? No banco. Qual é o órgão que mantém o Renavan organizado? Denatran. O Contran cria, não organiza nada, cria. Qual é a dimensão de um veículo simples? Quando a gente fala dimensão, é tamanho. Então, um veículo simples, ele tem 2,60 de largura, com 4,40 de altura e até 14 metros de comprimento. Isso cai na prova? Geralmente não. O que costuma cair na prova desse pedaço aí? Quando eu preciso transportar uma carga indivisível, onde o veículo vai ter que ser fora do padrão normal, a gente vai precisar de uma AET. O que significa AET? Autorização Especial de Transporte ou de Trânsito. Então, ela é usada quando eu preciso trafegar com o veículo fora do padrão. E aí, esse veículo vai ser autorizado a circular em determinadas vias. Não é toda via que ele passa, não é toda via que ele vira, certo? Isso daí pode ser que apareça em prova. Esse aqui do Mercosul, também pode andar, né, pra fora. Do Mercosul é placa. A placa agora é padrão Mercosul. Então, porque agora, antigamente vinha aquela tarja falando a cidade, agora não vem só Brasil, né, porque tanto faz, você pode ser de qualquer lugar do Brasil, você pode ir para a Argentina, certo? Então, o Brasil virou Mercosul, ficou com uma placa meio que universal, né? Documento de porte obrigatório são 2 documentos, quando perguntar em porte obrigatório. Para conduzir um veículo, quais são eles? Habilitação. E o CRLV. Então, pode aparecer de 2 formas. Pode aparecer a habilitação e o licenciamento, mas pode aparecer 4 siglas. Se perguntar siglas, quais são as 4? ACC, CNH, PPD e CRLV. Porque essas 3 primeiras são documentos de habilitação, ACC, PPD e CNH. Esses documentos são só aceitos no original, não posso xerocar. Mas no formato eletrônico, ele é aceito? Sim, são aceitos. Deixar de portar os documentos de porte obrigatório é infração de natureza? É leve. É leve, esqueci em casa. Recusar a entregar é? Recusar a entregar é gravíssimo. Agora, o recibo, que é o CRV, registro, que é o certificado de registro do veículo, ele não é de porte obrigatório, mas eu tenho que emitir um novo recibo em 4 casos de mudança. Quando eu mudo o quê? Proprietário, residência, característica e categoria. Quantos dias eu tenho para transferir o veículo para o meu nome? Se eu não transferir em 30 dias, é infração de natureza? É média, 30 dias, certo? Seguro DPVAT é o seguro obrigatório. Esse seguro ele cobre 3 coisas ou paga por 3 coisas e não cobre 4. As 3 coisas que ele paga, qual que é? Morte, dames, que são as despesas de assistência médica e invalidez. No caso de morte, quanto que o DPVAT paga? Morte é 13.500. É pago de forma individual ou coletiva? Individual. Em despesas médicas, quanto que o DPVAT paga? Até 2.700. Em caso de invalidez, quanto que o DPVAT paga? Até 13.500. Existe invalidez parcial e total, certo? E o que ele não cobre são 4 coisas. Ele não cobre se não for acidente causado por veículos de via terrestre. Ele não cobre se for um ato ilícito. O que é um ato ilícito? Roubo ou furto. Ele não cobre também dano material ou moral. Riscou meu carro, amassou meu carro, chamou meu carro de feio, não cobre. E ele não cobre também se for um veículo estrangeiro em circulação no Brasil,
certo? Então essas coisas ele não cobre. O DPVAT você mesmo pode solicitar, escolhe uma seguradora de confiança aí e manda os documentos. Não precisa gastar com advogado para isso, certo? Uma perguntinha comum de prova aí que eu tinha esquecido, vou passar agora, é o seguinte. Para eu fazer a mudança para a categoria E de escola, qual é o requisito mínimo? Quando fala requisito mínimo, uma coisa só. Ter 20 anos? Ter um ano de? C. Um ano de C. Essa pergunta cai muito em prova. Se falar requisitos aí, 21 anos, ter um ano de C, um ano de D, não poder cometer mais de uma infração gravíssima. Mas o que mais costuma cair em prova é essa. Eu tinha esquecido de passar, estou passando agora. Agora, outra perguntinha que cai bastante em prova é equipamento obrigatório para um veículo reboque e semi-reboque. Para reboque e semi-reboque, qual é o equipamento obrigatório? Protetores das rodas traseiras. Mais comum para nós aí é o para-barro, mas lá na prova não vai ter para-barro. Protetores das rodas traseiras. Isso é perguntinha de prova, certo? Cai também. Para-barro, para nós, comum, certo? A gente conhece assim, mas na prova não cai isso. É protetores das rodas traseiras. Caiu, mas já vai pra mim, né? Na prova que você fez? Caiu. Acertei, claro. Bom demais. Agora, o extintor de incêndio, que tá aí também para vocês. Ele é obrigatório? Não. Não mais. Para todos os veículos, não. Desde quando? Desde 2015. Ele só é obrigatório para os veículos de grande porte e inflamáveis, pelos inflamáveis, só para esses. Agora, as bicicletas, que são veículos de tração, de propulsão humana. Esses veículos têm que ter retrovisores de ambos os lados? Não. Só do lado esquerdo. Ela tem que ter luz branca ou amarela na frente, na dianteira, e vermelha na traseira. Faixas refletivas aonde? Pedais e rodas. E de que lado que circula uma bicicleta na via? Direita. Muito bem. E ela tem que ter buzina ou campainha? Campainha. Agora, para transportar crianças. No transporte de criança aí, transportar menores de 10 anos na garupa da motocicleta é infração de natureza? E no banco dianteiro do veículo? Gravíssimo. Ó, mudou a pergunta. Quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro do veículo? Caminhonete. Quando for uma caminhonete. Se você tiver só uma Toyota, usa essa Toyota para tudo. Você usa ela para trabalhar, mas você usa ela como meio de transporte, recreação e tudo. Você vai levar a sua criança no dispositivo conforme a idade no banco dianteiro, certo? Agora, crianças então, de 0 a 1 ano, são transportadas aonde? Bebê conforto, com peso de até 13 quilos. Criança de 1 a 4 anos, onde? Na cadeirinha, com peso de até 9 a 18 quilos. Crianças que têm de 4 anos a 7 anos e meio, elas vão no assento de elevação, com peso de até 36 quilos. E qual é o tamanho? 1,45 m. Só as crianças de 7 anos e meio até 10 anos, que já atingiram 1,45 m, vão no banco traseiro com o próprio assento. Essa regra de 1,45 m é para quem? Criança. Então, se tiver um adulto nesse tamanho, ele não precisa ser colocado no assento. Essa regra não foi para eles, são para crianças. Porque nesse tamanho, o cinto deixa de passar aqui no pescoço e vai passar aqui no peitinho da criança. E falando em cinto de segurança, qual é o cinto de segurança mais eficaz? 3 pontos. E se deixar de usar cinto de segurança no banco dianteiro ou traseiro, é infração de que natureza? É gravíssima? É grave, tanto no banco dianteiro como traseiro. Deixar de usar cinto de segurança é infração de natureza grave. Na condução de veículos escolares, o que costuma cair em prova aí sobre eles? Qual é a idade mínima para conduzir um veículo escolar? 21 anos. Quais categorias? Não, senhora, nada disso. Categorias para conduzir um veículo escolar. Não.
E. É D e E. Gente, vocês têm que pensar no seguinte: um veículo escolar é um veículo de passageiro. Qual é a categoria que engloba os veículos para passageiro? D. E a E pode conduzir todos que estão abaixo, certo? Se fosse um trator, que é um veículo de carga, ela teria que começar em qual? C. Em C. Aí as outras é lucro, certo? Então você tem que ver o estilo do veículo aí também, para você ter certeza qual é a categoria. Um veículo escolar, para a idade mínima, 21. Qual categoria? Quais categorias? D. D ou E. Qual curso? Curso de direção defensiva para escolares. Muito bem, é o curso de direção defensiva para escolares. Tem que ter aí, ó, como equipamento obrigatório para esse veículo, tacógrafo, muito bem. Qual que é a velocidade máxima? 80 km por hora. E aí aparece a faixa. Lembra da faixa do veículo da autoescola? Lá era no mínimo 20. E no escolar? No mínimo 40, de vertical escrito? Escolar, muito bem. O condutor aí com deficiência física pode se habilitar? Pode. Pode habilitar. Ele passa por uma prova comum ou especializada? Especializada. Ele passa por um médico ou por uma junta médica? Junta médica. E ele faz o veículo no veículo aqui da autoescola ou em veículo adaptado para ele? Um veículo adaptado para ele, conforme a necessidade dele. E nessa junta médica aqui em Minas é feita onde? Em Belo Horizonte. Tem que ter 3 membros: um médico perito, um examinador perito e um membro do CETRAN, tá? Agora, se o deficiente também pode habilitar, então existem 7 pessoas que não podem. Quais são elas? Cegos, loucos, que são os alienados, viciados em álcool e droga, analfabetos, sem documentos, menor de 18 e... Aí são os alienados. Os selvagens, que são índios que não têm documentação. Aí esses aí não podem se habilitar, certo? E o condutor estrangeiro, quanto tempo ele pode dirigir aqui no Brasil, fazer o uso da habilitação dele aqui? 180 dias. 180 dias. Se ele for permanecer aqui no Brasil, ele tem que fazer o quê? Ou traduzir ou tirar de novo. Muito bem. Ou ele vai traduzir a habilitação dele para o nosso português oficial, desde que as leis sejam compatíveis, ou ele vai passar por um processo de habilitação como qualquer um de nós brasileiros, certo? O que é a PID? Permissão internacional para dirigir. Muito bem. A PID, a Permissão Internacional para Dirigir, ela tem valor para nós aqui no Brasil? Não. É para a gente dirigir em território internacional. Para dirigir um trator lá no meu sítiozinho, eu preciso de habilitação? Não. Mas agora tem uma perguntinha aí no simulado de vocês. Para conduzir um trator em vias públicas, qual é a habilitação? B. Categoria B no mínimo. Agora, para operar um trator, quais são as categorias? C, D ou E. E tem que ter